Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Às quartas e sextas-feiras, aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, você acompanha esse espaço de esclarecimento espiritual, em que a sua dúvida, a sua questão é respondida pela religião do terceiro milênio. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, código de área 11 998318195. Pode ainda se manifestar pelos comentários do canal da Religião do Amor Universal no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva para receber todas as novidades, todas as informações. E hoje um tema que tem sido muito pedido pela nossa audiência: sorte e azar. Será que do ponto de vista espiritual isso existe? Uma maré de sorte ou uma maré de azar? A religião divina vai nos trazer esclarecimentos sobre esse assunto a partir das lições eternas do Cristo de Deus no seu Evangelho e no seu Apocalipse. E quem está com a gente é o pregador ecumênico da religião divina, irmão Eduardo Isaías. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui. Aqui nós agradecemos a oportunidade de falarmos desses assuntos, desses temas que a religião do amor universal sempre nos esclarece. Nenhuma dúvida fica aqui sem resposta, é claro, porque a partir dos ensinamentos de Jesus e dessa doutrina santa nós temos sempre esclarecimento e muito conforto espiritual. A gente começa então, irmão Eduardo, com a pergunta do Pedro Magalhães. Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. A gente agradece desde já, Pedro, pela sua manifestação, por confiar à religião do terceiro milênio esse esclarecimento, e ele escreve assim: passei por uma situação muito estressante e depois várias coisas ruins foram acontecendo comigo. É possível que eu tenha atraído essa maré de azar para a minha vida? E o que eu posso fazer para me afastar disso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, irmão Pedro, pela sua pergunta. É aquela situação da vida em que geralmente a gente fala, tragédia pouco é bobagem, né? Popularmente se diz. E a verdade é que não. Maré de azar é muito pouco provável, até porque azar e sorte não existem, que nós vamos inclusive ver com os ensinamentos da religião divina. Mas existem muitas explicações prováveis e é até muito difícil a gente cravar aqui, dizer com precisão é isso ou aquilo. Mas aqui eu vou trazer alguns exemplos, só para citar alguns. Quando a gente está tentando resolver com muita rapidez alguma coisa, porque acontece algo de imediato e existe sempre a nossa vontade de responder com agilidade, ou seja, se ter rapidamente uma resposta ou uma solução para aquele problema e fazer com que aquilo pare logo. Só que nem sempre a pressa vai ser a melhor maneira para que essa resposta melhor seja encontrada. Não sei se você já teve assim, em algum ambiente em que algo acontece, sei lá, estoura um cano ou mesmo a luz acaba e você tenta se atropelar em atividades que você só vai prejudicando ainda mais e não encontra uma solução. Em geral é porque a gente acaba sendo tomado pelo desespero. Então isso gera uma reação em cadeia, né, as desventuras em série, que a gente imagina até que inclusive pareça uma maré de azar. Existem, agora só para citar um outro exemplo, existem reflexos de um problema que acabam se desencadeando. A gente pode falar isso do ponto de vista de um desafio de saúde, por exemplo. Você às vezes tem uma doença ou uma enfermidade que você enfrente, e que você, depois de resolvido, ainda vai enfrentando alguns reflexos. Por exemplo, se uma pessoa fica muito tempo internada, ela precisa depois, mesmo depois de sanado o problema principal, ter que, por exemplo, lidar com um processo de reabilitação, seja de fisioterapia, entre outras coisas. Então, existem reflexos de um problema inicial que a gente imagina que sejam, por exemplo, marés de azar, ou seja, continuidade de problemas se intensificando. Um outro exemplo aqui, só para a gente citar, tá, gente? Para que você possa refletir na sua própria existência qual seja a origem dessa consequência de diversas problemáticas na sua vida. Existe, e isso também acontece muito, existem espíritos obsessores que muitas vezes se atrelam a nós e pelo fato da gente não se atentar para a dimensão espiritual de alguns problemas que acontecem, esses mesmos obsessores estão desencadeando uma série de infortúnios e a gente não está indo à raiz da questão, que é afastar essas companhias espirituais maléficas que de imediato são aqueles que estão de fato atazanando, assim, para usar uma linguagem bem popular, a nossa vida. Aqui eu citei apenas alguns exemplos para dizer essas marés de azar que a gente muitas vezes denomina,
tem nome, né? Então tem uma percepção, e do ponto de vista espiritual, todas as explicações elas podem ser dadas, mas nenhuma delas passa por sorte ou azar. A gente, inclusive, vou trazer aqui até para exemplificar uma outra questão. No blog paivaneto.com nós temos um artigo de autoria do irmão Paiva. O escritor Paiva Neto, ele escreve: "O sol nasce para todos", e no subtítulo "Tudo acabou, nada", ele vai dizer o seguinte: muitas vezes você está desesperado ou desesperada e exclama, porque é isso que acontece, a gente está enfrentando um problema que às vezes veio e a gente não estava esperando, e o desespero é a primeira resposta, primeiro reflexo. Então essa pessoa desesperada exclama: tudo acabou, nada mais existe, não resta a mínima esperança. E aqui, só para também trazer dentro do contexto que a gente está, eu sou um azarado mesmo, ou uma azarada mesmo, só acontece comigo. Então esse tipo de visão é muito comum. Aí então o escritor continua: no entanto, o sol continua brilhando lá fora, o ar circulando à sua volta, a vida vivendo. A humanidade persiste, repleta de confiança, malgrado tantos tropeços. Pessoas se amando, existindo, realizando, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo ainda, mas a gente imagina que tudo na nossa vida se resume ao azar, ou mesmo ao fato de nós sermos ali pessoas que foram moldadas para o fracasso, né? O que não existe. E aqui continua o irmão Paiva escrevendo: todavia, você vê e sente tudo com azedume, porque se tornou particularmente amargo ou amarga. A gente trouxe esse destaque justamente porque há um outro ponto que acontece muito. Quando alguma coisa desafiadora acontece na nossa vida, nós temos a tendência a nos tornarmos um pouco mais pessimistas. Então, olharmos tudo com um particular amargor, né? Poxa, olha aí, tá vendo? É comigo de novo. Tá vendo? É só comigo que acontecem essas coisas. Tá vendo? Eu faço tudo certo, mas ainda assim continua tudo dando errado. Esse tipo de visão faz com que a gente não perceba, por exemplo, as coisas boas que acontecem, e há um outro ponto também: as oportunidades que aparecem mesmo diante dos maiores desafios. Porque também existem oportunidades. Às vezes a gente não consegue enxergar. O irmão Paiva vai falar sobre isso no seu livro Reflexões da Alma, que eu gostaria, inclusive, de trazer para a nossa reflexão aqui, especialmente para o nosso irmão Pedro, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando. Na página 152 dessa sua publicação, na versão Pocket, ele assim escreve: devemos cultivar soluções onde alguns só enxergam problemas. E aqui eu gostaria apenas de fazer um destaque. Às vezes o desafio ele vai ser um pouco mais longo. Então, de imediato, a resposta rápida não vai existir, a solução rápida também não. Sim. Mas a gente vai precisar persistir durante um tempo ali, mantendo a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio, da medida que for possível, da forma que for necessário. Então, cultivar soluções não é necessariamente achar a solução definitiva para um desafio que a gente ainda está enfrentando, e vai levar um tempo para que aquilo seja sanado. Mas para que a gente já possa encontrar outros elementos que nos ajudem a se erguer, né? Então, se particularmente nós estamos ali, de alguma maneira, vendo que a solução vai demorar um pouco para ser estabelecida, mas que a gente consiga ainda plantar outras iniciativas que nos ajudem a achar soluções ou perspectivas melhores para a nossa vida a curto prazo, a médio prazo ou mesmo a longo prazo. Então o irmão Paiva escreve: devemos cultivar soluções onde alguns só enxergam problemas. Oportunidades sempre são plantadas por Deus à nossa volta. Colhê-las ou não, compete a cada um que saiba lavrar bem a seara da vida com seu livre-arbítrio. E aí vem um outro detalhe, que esse não foge da vida de ninguém. O que nós estamos fazendo para que o nosso futuro seja melhor? Seja longe dos desafios. Algumas coisas nós trazemos de outras vidas e é inevitável que elas aconteçam. Agora, nesta vida nós estamos plantando também algumas coisas que vão para nós surgir como infortúnios ou mesmo problemas adiante. Então é necessário resolver problemas sem criar outros. E esse é o grande desafio da nossa própria existência: conseguir solucionar as questões que aqui estão, sem que a gente
se acabe trocando os pés pelas mãos e criando outros desafios maiores sem que fosse necessário vivê-los. Bom, você falava, Eduardo, sobre desafios que a gente já traz no planejamento, né, dos nossos compromissos nessa encarnação. A gente recebeu uma pergunta que vai justamente para esse ponto, é da Fernanda Moraes, de Itaberaba, na Bahia. Ela escreveu assim: existe relação entre sorte e a minha agenda espiritual? Eu posso ter muitos desafios para passar na vida e, por isso, ter pouca sorte? Muito obrigado pela sua pergunta, e é bem interessante, né, porque ela faz uma ligação, só que a resposta ela vai dar uma invertida nessa pergunta. Eu vou dizer por quê, tá, irmã Fernanda? Primeiro, eu vou trazer do blog do Irmão Paiva, esse blog que nos traz tantos conhecimentos, um pensamento que ele diz: sorte e azar são ilusões. Nós é que construímos o nosso destino, por isso, cultivemos bons pensamentos, o primeiro passo para torná-los realidade. Portanto, o primeiro ponto que a gente tem que perceber, e eu acho que a pergunta anterior também destacava um pouco disso, a maneira como a gente enxerga a vida, né? O próprio Cristo de Deus já nos trouxe aquela lição: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a maneira como a gente percebe a vida, a maneira como a gente olha alguns momentos, até aqueles mais desafiadores, pode dar para nós uma perspectiva de solução, assim, ou de grandes oportunidades, ou mesmo de grandes malefícios, dependendo da nossa própria perspectiva. É óbvio que nós não vamos ser iludidos aqui. Tá passando um problema, não, isso não é nada. Aí a gente também não vai ter a objetividade de encarar com clareza e tomar as melhores iniciativas. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas é ter um pouco mais de percepção para enxergar as coisas positivas, aquilo que há de bom dentro dos momentos que a gente enfrenta. Mesmo que seja uma lição para próximos momentos da nossa própria existência. E aí ela diz aqui se existe relação com a agenda espiritual. Bom, se sorte e azar não existem, então não existe nenhuma relação com a agenda espiritual. Mas há um ponto que ela traz que eu acho bem interessante. Aí vem a inversão um pouco do olhar. Posso ter muitos desafios para passar na vida e por isso ter pouca sorte? A grande realidade é: quanto mais desafios se tem, mais qualidade há no espírito. Porque também aquela perspectiva popular que diz Deus dá o frio conforme o cobertor, só nos demonstra que se você passa por grandes desafios, é porque também essa qualidade espiritual, a sua força para enfrentá-los também é gigante. Então, assim, eu diria que esse espírito é muito sortudo, se é que a gente pode usar essa palavra, porque essa é uma pessoa com muita força, com muitas capacidades e veio muito bem preparada para essa missão. Então, se existem muitos infortúnios, muitos desafios, sinal apenas de que essa pessoa ela é muito bem preparada. Em termos espirituais, há uma grandeza de qualidade espiritual também proporcional a esses desafios. Então, jamais eu diria que essa pessoa é azarada, mesmo que fosse para usar uma palavra que a gente não acredita que exista, mas para dizer que essa pessoa de fato tem muito preparo espiritual, e para mim isso é grandeza, né? A gente tem que admirar essa pessoa. E aqui no livro A Esperança Não Morre Nunca, o Irmão Paiva nos traz um destaque que eu acho interessante a gente trazer também como perspectiva para a nossa vida. Quanto mais implacável for a luta, maior soma de tão elevados atributos conquistaremos, desde que não baixemos a nossa bandeira de fé realizante, que aqui ele vem dizer também do resultado. As lutas são grandes, os resultados delas também são enormes, portanto o benefício que se colhe disso é espetacular, contanto que a gente continue enfrentando com fé realizante, perseverança, que a gente não desista de lutar. Porque isso sim seria um azar terrível, um péssimo para qualquer alma. Isso não deve acontecer. Mas continuar lutando e, aliás, aqueles que têm grandes missões aqui na Terra vêm também muito bem preparados, não apenas na sua própria qualidade espiritual, mas acima de tudo tendo à sua volta espíritos amigos que vão ajudar. Que ore mais, então, pedindo para os anjos da guarda, força para que eles possam nos ajudar. E eu falei no coletivo porque
O próprio irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a religião divina, já nos esclareceu que em determinados momentos da nossa vida, dependendo do tipo de adversidade que a gente vai ter que enfrentar, há um número maior, um reforço para a quantidade de anjos da guarda. Portanto, se existem grandes desafios, certamente há esse reforço espiritual também para nos ajudar a passar. Olha aí, mais uma perspectiva de, se for para utilizar a palavra, de muita sorte. E aqui, para encerrar essa resposta, na página 33 do livro Como Vencer o Sofrimento, de autoria do irmão Paiva Neto, ele traz a seguinte perspectiva, né, esse pensamento. Há quem passe a vida esperando o pior. E há muita gente que fica nessa, né, já contando com aquilo que nem acontece. Só isso é motivo para a pessoa ficar doente. Por que não desejar o melhor? Thomas Jefferson chama-nos a atenção para esta gritante realidade. Quantos nos custaram os males que nunca aconteceram? Então que a gente saiba ver a vida, sim, de uma maneira objetiva, mas com um pouco mais de otimismo, com essa visão, essa perspectiva de quem não teme lutar, que tem, na verdade, muita coragem e com o pensamento firmado em Deus, que é a parte mais importante, saber encontrar soluções da qualidade grandiosa do espírito que tem, para também transformar qualquer desafio em momentos felizes. Parece loucura, mas não é ilusão, mas sim uma perspectiva de quem tem força, trabalha, continua fazendo o que é a sua parte, com fé realizante, não teme e não desiste, e assim vai encontrando as soluções, agradecendo essa oportunidade valiosa de poder aqui na Terra fazer com que seu destino espiritual, mas também humano, sejam muito felizes. A gente está falando sobre educação do pensamento, e um lugar propício para isso é a Escola de Iniciação Espiritual de todos nós, as igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, também o Templo da Boa Vontade, sempre de portas abertas. A gente deixa o site para que você conheça, saiba o endereço mais pertinho de você, religiãodedeus.org/endereços, e segue, né, esse espaço itinerante de esclarecimento espiritual na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, com a sua participação, a sua dúvida, a sua pergunta, o assunto que você quer acompanhar aqui nesse espaço. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Você pode interagir pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, ou nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!